Vieira, da Rede Sustentabilidade, e você também pode participar dessa entrevista enviando as perguntas através do nosso WhatsApp, o 981180471. É isso, agora 6h58, vamos dar, portanto, o pontapé inicial a essa segunda entrevista da edição de hoje. Fala Sergipe, entrevista. Delegado Alessandro Vieira, muito bom dia, prazer revê-lo, bem-vindo aqui aos estúdios da Mix FM. Bom dia, Tiago, Valéria, bom dia aos ouvintes, é sempre um prazer estar aqui na Mix. Delegado, animado para esta eleição? Sim, é um desafio grande, mas necessário. Nós precisamos mudar a realidade da política em Sergipe, no Brasil, e isso começa agora. O senhor esperneou e até que conseguiu confirmar ontem, né, na convenção do partido, o seu nome para o Senado. Eu digo esperneou, né, porque houve aquela possibilidade da rede se aliar ao PSB, né, dos Valadares, e aí o senhor acabou distribuindo um vídeo um pouco chateado, falando sobre essas questões e que de fato iria inclusive tentar viabilizar uma candidatura independente naquele momento, né? Mas aí parece que as coisas deram meia volta e a sua candidatura foi confirmada ontem. Sim, a candidatura foi confirmada, ela já tinha sido aprovada pelo partido por unanimidade. As pessoas têm uma dificuldade eventualmente de assimilar essa questão de renovação, de uma nova forma de ver e de fazer a política, sem interesses pessoais, sem interesse em vantagem própria, pensando em efetivamente trazer uma alternativa de renovação para os sergipanos, mas eu não sou o tipo de pessoa que desiste fácil, pelo contrário. A cada desafio que surge, a gente redobra a força e vai em frente, porque é importante e inadiável mudar a política de Sergipe. Delegado, por que era tão ruim se aliar ao PSB, hein? Não é uma questão de crítica ao PSB, ou muito menos aos Valadares, que são pessoas, até onde eu conheço, ficha limpa. É uma questão de consciência e de convicção da necessidade de renovação. Você não pode falar em renovação e apoiar a reeleição pela quarta vez do senador Valadares. Reeleito, ele vai completar 32 anos no Senado e vai estar na casa dos seus 84, 85 anos. Ele deu uma contribuição para o Estado de Sergipe, você vai avaliar, a história vai avaliar se positiva ou negativa. É um cidadão que esteve desde o governo militar com generais até o PT com Marcelo Deda, pulando a cada galho conforme a conveniência eleitoral melhor valia, e isso não representa aquilo que eu entendo como a política que o Brasil precisa e que Sergipe precisa. Então foi só uma questão realmente de ideias e de convicções. Alessandro Vieira é delegado há 17 anos, né? Comandou a Polícia Civil, é um dos líderes do Renova Brasil. O senhor sempre atuou em áreas como proteção de minorias, repressão a homicídios, combate à corrupção, lavagem de dinheiro. Esse tipo de trabalho que o senhor desenvolve já há 17 anos na polícia fez com que motivou o senhor a entrar na política? Eu comecei a carreira na Polícia Civil como delegado. E a cada desafio que foi surgindo, eu fui tentando ajudar a propor soluções diferentes. Desde integração entre as polícias no interior, a unidades especializadas quando essa era a necessidade. Eu participei da criação do DAGV, que é uma referência nacional de atendimento a minorias. Participei da reestruturação do Departamento de Homicídios, depois da estruturação na DELTAP e na reta final já como delegado-geral, dando a envergadura que ela precisa para combater a corrupção e o desvio de dinheiro em Sergipe. E esses desafios que foram sendo atendidos como técnico da segurança, eles encontraram um limite, que foi a velha política, que impede que você faça efetivamente o enfrentamento que o Brasil precisa. O Brasil não suporta mais tanta corrupção, tanta incompetência que é mantida no poder pela corrupção. Nós todos acompanhamos isso e não podemos ficar de braços cruzados. Então foi nesse momento em que você percebe que ou mudamos os políticos ou a nossa vida vai continuar sempre nessa mesma toada de decadência e de insegurança, ou a gente vai enfrentar, e eu decidi enfrentar. Essa decisão, delegado, esse start de partir para uma candidatura, de fato aconteceu naquele momento em que o senhor, enquanto estava como delegado-geral, diante daqueles problemas que foram encontrados e que houve um disse-me-disse naquele momento e até a intervenção, a suposta intervenção do governo do Estado, para que certas coisas não pudessem serem encaminhadas. Isso foi de fato um fator preponderante para que o senhor tivesse assim, olha, eu não aceito isso, eu preciso fazer alguma coisa, e essa alguma coisa aí para o enfrentamento em uma campanha política. Foi por aí? Sim, é a constatação, a prova provada de que com essas pessoas você não vai conseguir mudar o Brasil nem mudar Sergipe. A gente vinha numa gestão
técnica da segurança pública, com uma equipe muito competente, liderada pelo delegado João Batista, comigo, Daniele, enfim, vários delegados e agentes escrivães. Um trabalho que vinha sendo bem aprovado pela sociedade, que vinha reduzindo indicadores de violência e vinha combatendo um tipo de crime que em Sergipe sempre foi impune, que é a corrupção. Exato. E por uma decisão política, Jackson Barreto entendeu que Sergipe tem que continuar como sempre esteve. A gente não pode aceitar esse tipo de situação, a gente precisa enfrentar isso para que a gente possa nas urnas fazer a mudança. E é assim que tem que ser na democracia, né? O Estado de Sergipe, o eleitor sergipano vai escolher que tipo de Estado quer para si. E essa será uma de suas principais bandeiras, não só a questão do fortalecimento da segurança pública, mas também essa modernização da gestão política, né? Sim, nós precisamos reduzir cada vez mais a influência política na gestão. Você não pode ter mais situações como nós temos na saúde pública de Sergipe, por exemplo. A Secretaria de Saúde de Sergipe, ela serve para eleger deputados. Ela não serve para atender o cidadão, ela não serve para curar doenças. Se você for na história política de Sergipe, você vai ver 4 ou 5 deputados federais, sempre os mais votados, eleitos com base no trabalho feito na Secretaria de Saúde. E os hospitais cada vez em pior situação, os servidores da saúde cada vez piores. Delegado, você acha que de fato é possível acabar com a influência política diante de um país, um estado tão influenciado politicamente, quase que culturalmente? Porque, veja, outro dia eu estava fazendo um exercício de futurologia, sabe, Valéria, até no próprio Balanço Geral Sergipe, dizendo assim, olha, vamos imaginar que o nosso país, que o nosso estado, a partir de uma segunda-feira qualquer, sei lá, daqui de hoje a 8, amanheça com novas possibilidades. É o país que corrupção zero, ética 100%, sempre tendo como base aquilo que já acontece em países desenvolvidos, como Suíça, Suécia, enfim, outros países que estão muito mais à frente do que nós. Esse impacto que, por acaso, o país começasse a ter, a gente só iria sentir, na verdade, os efeitos na prática, acho que daqui a 30, 40 anos. Talvez a minha geração, ou quiçá a geração do meu filho, ainda não possa sentir isso na prática. Mas eu entendo de fato que é preciso começar, eu tenho um pontapé. O que eu pergunto para arredondar, você acha que nesse momento ainda é possível, de fato, desmistificar essa questão política? Porque eu já ouvi relatos de candidatos que foram eleitos, muito bem intencionados, foram eleitos com uma base realmente, com a intenção de melhorar o país, e chega lá em Brasília, acaba que batendo de frente com uma barreira quase que intransponível. Como dizem por aí, né? Você entra com a intenção, mas você está dentro do sistema e você vai ter que andar conforme o sistema manda, né? Vai dançar conforme a música. Ô meu filho, ou você vai dançar aqui esse funk aqui que a gente está colocando, ou você vai ser simplesmente batedor de ponto lá. E a gente prejudica de alguma forma. Nada. Você tem consciência disso, que pode nadar contra a maré, meu querido amigo delegado? Quando nadar contra a maré, a única possibilidade que o homem de bem tem, é isso que ele tem que fazer. Então, não me assusta esse tamanho de desafio, não vai ser a primeira vez na vida que eu faço as coisas ao contrário do que o sistema deseja. Eu acredito muito na possibilidade que você tem de influenciar o seu ambiente, mostrar pelo exemplo. Para citar um fato, o exercício do mandato de um senador da República, se ele for feito com eficiência, economia e respeito ao dinheiro público, só o exercício do mandato, ou seja, só o corte dos privilégios, pode gerar uma economia de até 18 milhões de reais. É o que o senador Regufe está fazendo hoje no Distrito Federal. Você tem sim condição de mostrar e fazer a diferença, como ele teve condição de mostrar e fazer a diferença no comando da Polícia Civil. Antes da gente chegar lá, ninguém tinha feito nada parecido, a gente saiu e também não foi feito nada parecido. As investigações continuam, as pessoas que estão trabalhando lá são pessoas de bem, mas essa dimensão de enfrentamento com o sistema e a compreensão de que o Brasil precisa mudar, a gente fez e ninguém conseguiu fazer depois. Sim, eu acho que dá para fazer a diferença. Sim, nós temos exemplos pelo Brasil afora, em outros países, onde você consegue melhorar muito rapidamente a condição das pessoas, na hora em que você mostra pelo exemplo e pela prática que é possível ser diferente daquilo que o sistema decretou para a gente. Tomara que sim, né? Tomara que as coisas possam de fato caminhar nesse sentido. Você já fizeram um cálculo de mais ou menos quantos votos precisa um senador para se eleger esse ano?
Essa é uma eleição que tem vários candidatos competitivos, a gente imagina que é algo como 250 mil, 300 mil votos. É muito voto. Muito voto. Ou seja, são 250 mil pessoas que no dia da eleição vão à urna. Você imagine, né? É surreal isso, né? Você ter 250 mil pessoas que vão lá depositar a confiança da sua vida, né? Do Estado, de uma forma geral, indo num dia exercitar essa cidadania. É uma coisa assim, eu fico às vezes pensando nessas coisas, meu Deus do céu. Realmente é demais, hein? É demais, é surreal mesmo, assim, você conseguir, através das suas ideias e propostas, fazer com que essas pessoas saiam das suas casas e sinta-se no direito de eleger algo, né, que possa de fato atender aí as suas respectivas necessidades. Enfim, vai ser uma eleição muito disputada na sua avaliação. Sim, nós temos candidatos que têm uma história política, são competitivos. Existe um desafio adicional, porque metade do eleitorado não quer sair de casa para votar, porque tem a convicção mesmo de que são todos farinha do mesmo saco. Isso. E não estão errados. Essa turma que está aí há mais de 3, 4 décadas é realmente farinha do mesmo saco. Basta fazer uma visita à história, e se você gosta de tecnologia, vai ao Google e teclar o nome dessas figuras todas. Os pré-candidatos ao Senado: André Moura, Jackson Barreto, Antônio Carlos Valadares, Pastor Heleno, Rogério Carvalho, todos estiveram juntos em um momento ou outro, participaram de governos juntos, fizeram campanha juntos, fizeram promessas juntos, descumpriram essas promessas juntos também, e a cada 2 anos simulam que fazem parte de grupos diferentes, quando na verdade são todos do mesmo bando. Isso desestimula, então metade do eleitorado sergipano não quer sair de casa para votar. Isso significa mais de 700 mil pessoas que não querem sair de casa, e essas pessoas precisam compreender a urgência de tomar uma posição, da urgência de sair de casa sim no domingo e fazer a escolha pela renovação, porque aí sim você tem uma esperança de mudar, porque as mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas vão dar esses mesmos resultados que nós estamos acostumados, e os resultados são péssimos. É o estado que tem o pior indicador de violência, de segurança, de saúde, de educação, vem afundando num buraco cada vez mais fundo, e com essas pessoas tocando a nossa vida. Chega disso, e a gente vai estar no máximo das nossas forças, junto com voluntários. Hoje já são aproximadamente 600 voluntários que estão cadastrados em 50 cidades do estado de Sergipe, dispostos a ceder seu tempo, suas casas, para que a gente possa levar essa mensagem de renovação e de esperança, que Sergipe merece, uma renovação verdadeira. A gente já vinha conversando justamente sobre isso, que as pessoas elas devem sim ir às urnas, elas devem sim votar, e votar principalmente em quem acredita, né, na questão de ideias, não por uma simples troca de favores, de benefícios. Então, as pessoas elas precisam ir, e como o senhor realmente falou, elas precisam não só votar, mas elas precisam também acompanhar o trabalho de quem votou e principalmente de quem está no poder, né? Não é só ir lá e votar. A gente tem a Câmara, a gente tem a Prefeitura, a gente tem a Assembleia. A Assembleia e a Câmara são votações abertas, né? Então as pessoas elas podem acompanhar as sessões, e infelizmente a gente não vê muita gente acompanhando isso. E tem, inclusive, projetos importantíssimos que ajudam a gente no dia a dia. São projetos que às vezes você só vai pedir uma tribuna livre, por exemplo, para poder também defender suas ideias, para poder também dizer, olha, eu faço parte disso, e no dia a dia não é bem assim como vocês estão querendo votar. Então existem outras situações em que a população poderia até melhorar esse tipo de projeto que é colocado lá, e infelizmente a gente não vê isso, né? A gente tem até algumas situações que estão acontecendo aqui e que foram votadas na Câmara, por exemplo, e que foram vetadas. Então, situações que hoje poderia estar sendo diferente, né? Poderiam estar até sendo punidos os gestores, por exemplo, por não ter feito aquilo da maneira correta, da maneira que beneficiaria a população. Alessandro, a gente tem aqui a Vanessa Santos, ela é de Areia Branca. Ela pergunta como o senhor avalia o trabalho dos nossos 3 atuais senadores. São senadores que são irrelevantes no cenário nacional. Você não conhece, ao longo de 2, 3 décadas, nenhum projeto deles que tenha impactado efetivamente na vida dos sergipanos ou dos brasileiros. Você não tem nenhum projeto deles com relação à segurança pública, não tem nenhum projeto deles com relação ao combate à corrupção. Tantos temas que nós temos aí urgentes e que precisam ser atacados, por exemplo, uma reforma tributária que viabilize a geração de empregos, porque hoje empreender no Brasil e em Sergipe mais ainda é terrível, e quem consegue viabilizar empregos é o empreendedor.
São figuras que não deram uma grande contribuição, se limitam a fazer despacho de emendas a cada período em que o orçamento permite, quando na verdade essa atividade deveria estar, e nós pretendemos que ela esteja, diretamente nas mãos do cidadão, porque ninguém perguntou para o cidadão sergipano, por exemplo, se ele queria 14, 15, 20 milhões para fazer festa de São João enquanto falta remédio no posto. A gente tem que inverter essa lógica. Essa concentração de poder em Brasília, essa concentração de dinheiro em Brasília é muito prejudicial para o Brasil. Nós precisamos trazer isso para a base, para que as pessoas de verdade que pagam suas contas tenham o direito de escolher como querem que o político vá agir. E hoje a tecnologia já permite que você faça isso. Então, na nossa ideia de exercício de mandato está a possibilidade da utilização do aplicativo para que as pessoas possam deliberar, os eleitores diretamente, votar e escolher projetos, destinação de emendas, opinar sobre aquilo que o representante vai estar fazendo lá, porque o poder é do povo. E a gente tem que fazer dessa letra da Constituição uma letra viva e não letra morta. Essas mesmas pessoas o tempo inteiro sentadas nas cadeiras lá no seu gabinete refrigerado em Brasília, decidindo sobre a vida de quem trabalha, é muito injusto e muito ineficiente. Dá para fazer muita coisa diferente, existe muito espaço para fazer um trabalho decente e produtivo. A gente começa certo e aí a coisa pode se desenvolver certo. Então a gente começa sem aceitar dinheiro de fundo partidário. A nossa campanha vai ser feita só com doação de pessoas físicas. A gente começa já deixando claro que não tem interesse e não aceita a reeleição. A reeleição prejudica muito a política brasileira, a gestão brasileira, porque as pessoas começam a transformar a política em profissão, quando ela deve ser uma prestação de serviço à sociedade. Então você começa diferente e tem a expectativa de ter um resultado diferente lá na frente. O delegado, antes de começarmos a nossa entrevista aqui, nós estávamos brincando, né, falando sobre a questão do Senado, né, porque eu cresci ouvindo um ditado de que o Senado seria melhor que o céu, porque para atingir o céu você precisa morrer, e no Senado não, né? E via de regra, o mandato de senador, fazendo um comparativo com outros cargos, diria que seria um mandato um pouco mais tranquilo, porque você acaba representando o Estado, propriamente dito, e dentro desse contexto acaba que se distanciando um pouco da sua base eleitoral e até das próprias pessoas, né, o que dá aí um certo conforto, porque você acaba deixando de ter aquela pressão necessária, né, para que possa exercer aí o mandato. Como o senhor pretende, de fato, mudar um pouco esse contexto, essa coisa até histórica e cultural do mandato de um senador, e, de fato, estar um pouco mais atento a minúcias, coisas pequenas, mas que podem fazer um efeito muito grande na vida, no cotidiano das pessoas? Partindo dessa ideia da não reeleição, da não permanência no poder, da não concentração de poder, e utilizando a tecnologia para que a gente possa conversar com as pessoas de uma forma muito presente e ativa. Hoje o que acontece na vida do senador da República sergipano? Você não sabe que dia ele trabalha, você não sabe que trabalho ele faz, você não sabe com quem ele se reúne, você não sabe que ideias ele tem. A cada 2 anos, por conta das eleições, eles vão contratar um marqueteiro por milhões, esse marqueteiro vai escrever o que ele vai falar, e é por isso que você vê situações que chegam no limite do ridículo. Deputados federais que nunca fizeram nada pela segurança, hoje viram paladinos da segurança pública. Né? Senadores que nunca pensaram em combate à corrupção agora apresentam projetos de combate à corrupção. Isso é só um reflexo do que o marqueteiro escreve para que eles façam. Papagaios repetindo discursos ensaiados e comprados com dinheiro nosso. Porque o fundo partidário e o fundo eleitoral hoje financiam a campanha dessas figuras tristes que estão aí na política brasileira. Quase 3 bilhões de reais destinados esse ano, né? Subtraídos dos nossos bolsos, dinheiro que deveria estar na educação, na saúde, na segurança e que vai para manter o sistema político como está. Então, assim, a ideia de usar a tecnologia, então você tem a questão da agenda aberta, no máximo possível transmitida online, a presença do cidadão fiscalizando o exercício do mandato, ou seja, começa o ano legislativo, o cidadão sergipano tem que saber o que o seu senador vai fazer. Eu estou chegando em Brasília, eu quero fazer isso, isso e isso, eu quero apresentar projetos nesse e naquele sentido. Me acompanhe, me fiscalize, veja o que eu estou fazendo, cobre. Na hora de decidir para onde vai os milhões de emendas orçamentárias impositivas, escolha diretamente. Então o cidadão, vamos dizer, ontem eu estava na cidade de Moita Bonito, o cidadão de Moita Bonito tem que saber se o recurso que vem vai para a escola, vai para a delegacia, qual é a ideia, o posto de saúde tem que ser readaptado, e não um acerto de chefes políticos visando sempre a perpetuação do poder. A gente tem que acabar com isso, são famílias, são grupos econômicos, eventualmente são quadrilhas que tomaram o poder político brasileiro e sergipano, e a gente precisa expulsar essas pessoas. A política tem que ser lugar de gente de bem.
As redes sociais, elas estão aí para poder justamente aproximar, né, o político, não só o que está aqui perto, mas justamente o deputado federal, o senador. Então, o próprio político, ele pode fazer essa aproximação, ele pode fazer esses discursos, essas análises, esses projetos, todos pelas redes sociais. Não usar as redes sociais apenas para agressão, né? Como a gente vê muito aí, muita gente que entra nas redes sociais do outro porque não entende ou porque não compactua com aquela ideia e acaba fazendo só agressão e agressão e agressão. Às vezes, Alessandro Vieira, você não acha também que o próprio povo está desinteressado sobre as ações, sobre o que acontece na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados? Sim, você tem um distanciamento, os políticos deliberadamente afastaram o cidadão comum da política. Então você se desinteressa porque você acha que é um jogo de cartas marcadas, você se desinteressa porque acha que o que eles fazem lá, e você não sabe exatamente o que eles fazem ou por que fazem, não vai afetar a sua vida, mas na verdade tudo aquilo que cerca você é definido pelos legisladores. Então, quando a Câmara Municipal de Aracaju deixa passar ou aprova aumentos abusivos de passagem de ônibus, dói diretamente no bolso da gente. Quando faz uma isenção de taxas ou de impostos para beneficiar determinada empresa, em prejuízo do interesse do cidadão, isso vai doer do nosso bolso. O que hoje a gente tem de diferente no Brasil e em Sergipe é que cada vez mais as pessoas estão informadas. Então você tem uma imprensa hoje em dia cada vez mais ativa. As rádios, principalmente no Nordeste, têm um papel fundamental para levar informação para o cidadão. O cidadão começa a compreender melhor as operações policiais e do Ministério Público Federal, e aqui em Sergipe, particularmente Polícia Civil e Ministério Público Estadual, deixaram a claro, né, esse esquema, esse sistema perverso de corrupção que impera, e o cidadão bem informado ele tem condição de fazer escolhas. O que faltava, o ingrediente que faltava nessa equação, nessa receita democrática para mudança, era ter candidatos que efetivamente fossem de renovação. Porque ao longo dos anos nós nos acostumamos a ver o quê? O filho de fulano, o sobrinho de Beltrano, o amigo de Cicrano, o apadrinhado de uma vida inteira. E essas figuras, por conta do dinheiro do marketing e da publicidade, se apresentam como sendo uma novidade, quando na verdade eles são parte do problema, eles estão na causa do problema. Eles nunca vão ser solução para nada. Então nós precisamos agora somar essas coisas, e é um compromisso que a gente tem e que a rede aceita muito bem. Trazer os movimentos sociais, como é o caso do Frente Favela Brasil, como é o caso do Movimento Acredito, abrindo as portas para candidaturas que efetivamente sejam de renovação. E a partir daí o cidadão tem opções, tem alternativas e vai poder escolher. Bom, por falar em opções, em alternativas, a rede ontem fez a sua convenção e optou por fazer uma chapa puro sangue, né? Como no jargão político se usa. Como é que ficou a definição desses nomes? Como é que vocês vão trabalhar a partir de agora? Nós temos a pré-candidatura à presidência da República de Marina Silva, que já estava definida. Vai ser sacramentada em convenção partidária, só me engano, agora no dia 6. Nós temos a pré-candidatura do Dr. Emerson, com vice Américo de Deus ao governo do Estado. Então Américo é o vereador por Aracaju, pré-candidato a vice-governador. Uma figura que já tem um trabalho marcante na Câmara Municipal, um homem de luta. Dr. Emerson também é uma referência em termos de seriedade, honestidade, equilíbrio. Uma pessoa efetivamente preparada para fazer as mudanças que Sergipe precisa. E uma chapa proporcional com 37 candidatos, pré-candidatos a deputado estadual e 12 candidatos a deputado federal. Além deles, o meu nome como pré-candidato ao Senado. A gente tem inclusive uma pergunta falando sobre isso, que é a do... Deixa eu achar aqui, viu? A do Ricardo Amorim de Carira, que pergunta o seguinte: a vereadora Kitty Lima foi cogitada para ser candidata a vice-governadora na chapa do Dr. Emerson, porque trocou agora Kitty por Américo. Não aconteceu essa cogitação, não. Talvez tenha sido uma desinformação aí do amigo lá de Carira. Kitty, existe uma dúvida com relação à pré-candidatura dela para a Câmara Federal ou para a Assembleia Legislativa de Sergipe. É uma figura que vem fazendo um trabalho extraordinário na Câmara Municipal de Aracaju. Realmente uma figura que representa a renovação política, jovem, combativa, com uma conduta muito ética, que vem acrescentando a sua pauta original de proteção aos animais, toda uma camada de combate à corrupção, exigência de uma gestão pública mais eficiente, e se definiu pela candidatura dela, pré-candidatura dela, a deputado estadual
e nós temos certeza que será uma candidatura de sucesso. O delegado, tem muita gente dizendo que o caminho seria muito mais fácil para o senhor se o senhor fosse para a candidatura de deputado estadual ou federal, mas muito mais fácil seria, teoricamente, para deputado estadual. O senhor concorda com isso? Acha que numa eleição para Senado o senhor tem chances concretas de fato, galgar esse espaço, conseguir esse espaço? Eu acho que primeiro a pessoa tem que escolher o caminho certo, não o caminho mais fácil. O caminho mais fácil normalmente vai levar para o lugar errado. A gente precisa entender a necessidade. Eu vejo a política como uma prestação de serviço. E eu vejo o Senado Federal em Sergipe como um espaço onde nós somos pior representados. São figuras que, quando você analisa os pré-candidatos que estão disponíveis, especialmente os mais competitivos dos grandes partidos, são figuras que não têm a menor condição de representar os sergipanos adequadamente. A menor condição. Seja que são réus em ações penais por crimes graves, alguns deles com condenações, inclusive por órgão colegiado. Tem gente que está inelegível, tem gente que deixou de estar inelegível por conta da prescrição. Nós temos figuras que fizeram gestões desastrosas em Sergipe, e essas pessoas não podem representar Sergipe como a gente deseja, como a gente quer. Então, ao colocar meu nome à disposição como pré-candidato ao Senado, a ideia justamente é enfrentar essas figuras e dar para os sergipanos uma alternativa. O caminho fácil não é a melhor escolha. O fato de não fazer alianças com outros partidos, outras agremiações, de fato é o melhor caminho? Por que vocês realmente preferiram não se aliar nessas eleições? A rede tem uma política de alianças que é muito clara. Existe uma série de exigências que estão, inclusive, no nosso estatuto. Então você não pode ter gente com ficha suja, você não pode ter gente com gestões comprometidas com corrupção, com atraso, com retrocesso. Você não pode ter pessoas com ideias radicais, seja de direita ou de esquerda. Isso limita bastante o cenário. Quando você vem para a política sergipana, principalmente, os grandes partidos estão todos dominados por figuras que ou respondem a processo ou já têm condenações na justiça. Isso impede que um partido que verdadeiramente acredita na renovação faça uma parceria. Ainda existe algum tempo até a definição final, que acontece agora no início de agosto, 5 de agosto, salvo engano. Isso. E nós temos alguma possibilidade de coligação, mas não é uma grande preocupação nossa. O que nós nos preocupamos é em fazer uma aliança com o cidadão, com essas pessoas todas que estão em casa e que não querem sair de casa para votar porque acham que política é tudo igual. A gente está justamente caminhando para mostrar que é diferente. Olha, nós estamos conversando com o pré-candidato ao Senado pelo exatamente partido Rede Sustentabilidade, delegado Alessandro Vieira, que teve seu nome confirmado ontem na convenção do partido, juntamente com outros candidatos, partido que decidiu fazer aí a chapa puro sangue e que pretende fazer barulho e fazer a diferença aqui nessas eleições. Você ainda pode participar conosco. O zap do Fala Sergipe está à sua disposição pelo 98118-0471. 98118-0471. A Ana Maria, delegado de São Cristóvão, pergunta: a violência está cada vez maior em Sergipe. Os números de homicídios aumentam a cada dia e, de fato, a segurança pública será uma prioridade no seu mandato, caso seja eleito senador? Sim, nós precisamos fazer aquilo que os nossos senadores nunca fizeram, os nossos deputados federais também não. É defender e aprovar legislações mais duras. Você precisa, sim, garantir estrutura para a polícia, força necessária para que a polícia possa fazer o seu trabalho. Precisa reformar a legislação processual penal e penal, no sentido de você ter processos mais rápidos, acabar com essa história de você ter processos que tramitam. Vou dar o exemplo do pré-candidato ao Senado André Moura, hoje deputado federal. Ele responde a processo, salvo engano, desde 2006. E os processos não acabaram ainda. Então você passa mais de uma década com o cidadão respondendo a processo, e ele continua solto, e ele continua ativo na política. A mesma coisa aconteceu com Jackson Barreto, que, enfim, é nacionalmente reconhecido como um campeão de processos, e esses processos vão se extinguindo ao longo do tempo pela prescrição. Aconteceu agora com o pastor Heleno também, beneficiado pela prescrição. O cidadão é condenado na máfia das sanguessugas, condenado por desvio, e consegue ter a prescrição em seu favor e volta a estar elegível, volta a estar disputando. E isso muda quando você muda a lei. Você tem que fazer uma reforma legislativa severa, tratar a questão do adolescente infrator, tratar da questão do porte de arma, fazer um plano nacional de segurança que envolva, sim, as Forças Armadas, mas as Forças Armadas no seu lugar de atuação, que é nas fronteiras e não dentro de cidade. Policiamento em cidade, quem faz é polícia e guarda municipal. Enfim,
levar uma visão técnica baseada naquilo que melhor se faz no mundo, para que a gente possa ter a segurança que o brasileiro merece. Não existe nenhuma razão lógica para que você possa ter um indicador de violência tão grande em Sergipe. Quando você vê a Bahia com uma certa evolução, você vê Alagoas melhorando, Pernambuco melhorando, o que falta em Sergipe é vontade política e competência. Nós nunca tivemos um governador do estado que efetivamente tomasse conta da segurança pública. Nunca tivemos. Ao longo de 17 anos que eu trabalho diretamente na segurança pública, o que a gente vê são pessoas que cada eleição que chega se preocupam em fazer um discurso para marketing, lançar um edital de concurso, fazer algum discurso de teatrinho da linha de lei e ordem, dizendo que, enfim, que faz e acontece, mas na verdade ao longo dos 4 anos se desinteressa e vai tomar conta da politicagem dos conchavos, sempre buscando permanecer e fortalecer seu grupo político no poder. Olha, uma pergunta que vem lá da cidade de Madrid, na Espanha, viu? Estão sendo ouvidos através do nosso aplicativo, também da internet. A internet exatamente diminuindo as fronteiras. A Fátima e o Gilberto perguntam: o que levou o delegado a acreditar que o fato de ter tido até o momento uma participação ativa no combate à criminalidade na segurança pública o credencia como representante do povo, como senador? Não, o que pode credenciar, o que eu espero que venha a credenciar é a confiança dos sergipanos. A minha experiência de trabalho como delegado de polícia, a minha qualificação nas áreas que eu pretendo atuar, ela dá respaldo e dá força para a qualidade do que eu pretendo fazer. Mas assim, o que dá legitimidade para um representante é voto. O que nós vamos disputar a partir do momento que começa dia 16 a campanha é voto. E eu espero ter na quantidade necessária votos dos sergipanos para que a gente possa fazer a diferença lá no Senado em prol de Sergipe. Geralmente os políticos levantam as bandeiras da educação, saúde e segurança pública, né, nesse período eleitoral. Essas dizem que são as pastas mais complicadas de se lidar e também de uma exigência muito grande da população. Mas existem outras pastas que para o senhor acabam ficando abandonadas, ou essas pastas, essas 3, elas não são tão complicadas assim, falta um pouco mais de vontade política, de gestão pública? Pegando o gancho dessa pergunta, inclusive semana passada eu recebi essa reclamação de artistas sergipanos, dizendo assim: olha, todo mundo fala sobre educação, sobre saúde, segurança pública, mas e a cultura? Exatamente, contas, né? A cultura está ligada à educação, né? Se eles cumprissem essas 3 bandeiras já seria fantástico, Valéria. Mas na verdade o que a gente tem é uma conversa fiada, é um papo de publicidade para enfim, conseguir influenciar a vontade do eleitor. O que você precisa apreciar quando você for olhar esses políticos, já que são todos eles políticos com uma longa carreira, é o que eles fizeram efetivamente de prático, de concreto nessa carreira. Não os discursos às vésperas das eleições. Então sim, segurança, saúde e educação são eixos fundamentais para você poder mudar o Brasil, não há dúvida. A cultura vai estar inserida ali de forma transversal na educação, porque a cultura tem uma importância muito grande para mobilizar a sociedade, especialmente em prol dos seus valores mais sólidos. Nós temos uma necessidade urgente no Brasil de fazer uma reforma tributária e uma reforma previdenciária, isso é urgente. A carga tributária brasileira é uma das mais altas do Brasil, a 13ª mais alta do mundo, a mais alta entre os países envolvidos. Do final da ditadura militar para agora, ela mais que dobrou, e você não tem eficiência no serviço público, na gestão, pelo contrário, é um desperdício imenso. Isso precisa ser resolvido. Nós temos e defendemos uma ideia que é do Centro de Cidadania Fiscal, que tem um trabalho muito sério para você fundir e extinguir 5 impostos, 5 taxas que nós temos hoje, e transformar numa só, que vai ser arrecadada a partir do município. Acabar com essa lógica, quando o dinheiro vai para Brasília, fica lá concentrado e depois é distribuído por migalhas para os estados e para os municípios. Isso passa por uma reforma tributária, uma revisão do Pacto Federativo, e passa também por uma necessidade de reforma previdenciária. Nós precisamos equacionar o déficit da Previdência Pública. Aqui em Sergipe, Marcelo Deda começou a fazer isso e Jackson Barreto destruiu. O Marcelo Deda aprovou a legislação que separava os fundos, criava um fundo saudável e tentava administrar o outro que tinha um passivo, e Jackson Barreto, com interesses absolutamente eleitoreiros, destruiu esse trabalho feito por Marcelo Deda e em 2 meses, salvo engano, queimou recursos que estavam guardados há mais de uma década. A gente precisa acabar com isso, trazendo a moralidade para a gestão pública. Nós somos de regras mais duras para o gestor. O gestor tem que ser duramente responsabilizado quando ele erra. Então, quando um gestor da saúde, com a anuência do governador do estado, desperdiça mais de 10 milhões na reforma de um prédio alugado, enquanto faltam insumos básicos, bolsa para coleta de sangue, essa gente tem que estar na cadeia.
Você não pode permitir que pessoas que façam escolhas administrativas tão absurdas continuem na vida pública e principalmente continuem soltos. Isso tem que mudar. Alessandro Vieira, o Edmilson, ele gostaria de perguntar ao senhor qual a opinião sobre o movimento que surgiu nas redes sociais sobre a redução de parlamentares em Brasília e nos estados da federação. É uma ideia importante, mas acho que mais importante que a quantidade de parlamentares é reduzir o custo desses parlamentares. É desnecessário o tamanho do gasto que é feito. Citando, como eu citei o exemplo do Senado, um senador da República manipula alguma coisa em torno de R$180 mil por mês, só em verbas de gabinete, assessoria, e isso é absolutamente desnecessário. Motoristas, carros oficiais, passagens, tudo feito com absoluta abundância e desperdício mesmo de dinheiro público. Quando você vai a Brasília, quem teve a oportunidade de ir a Brasília, conhecer o espaço do Senado, você percebe que existe uma pompa, uma necessidade absurda de vaidades e demonstração de poder, quando você tem que ter eficiência. E você consegue fazer diferente. Então, dá para fazer uma diferença muito grande. E nós temos a convicção absoluta que nós temos capacidade para fazer isso. Esperamos contar com a confiança dos sergipanos para poder executar esse trabalho. É isso que eu digo, que conversamos no início da nossa conversa, que é nadar contra a maré, né? Porque o corporativismo aí permanece há séculos e séculos e séculos. Com certeza, essa questão de diminuição de números de políticos em Brasília já foi abordado outras vezes e não conseguiram sequer passar de uma primeira etapa de conversa. É isso que eu falo assim, chega bem intencionado, mas que infelizmente o sistema está ali a serviço do próprio sistema, né? Não interessa ao povo nesse momento. Então você tem consciência disso, né? Sim, com certeza, o desafio é grande, mas não é invencível. Quando você olha para outros países, você percebe que essas batalhas lá já foram vencidas. Então você tem uma política que é voltada à prestação de serviço, e tem países onde o político sequer salário recebe. Verdade. Né? Verdade. Não tem, e algumas coisas são absolutamente desnecessárias. E assim é importante você analisar o que se fez, esse candidato ou pré-candidato fez ao longo da vida. O que ele fez com as oportunidades que teve. Então, quem me conhece, já são 17 anos de vida pública como delegado de polícia, você nunca vai ter um abuso de uso de viaturas, você não vai ter abuso de combustível, nada parecido com isso. Pelo contrário, sempre tentei fazer, pelo exemplo, a mudança na minha instituição e tenho certeza, um grande sucesso nisso. Tenho respeito dos meus colegas, dos agentes escrivães, agentes auxiliares. Não sou uma pessoa que ande com um risinho fácil, com um tapinha nas costas. Você nunca vai me ver fazendo um discurso hipócrita para tentar agradar ou para ganhar seu voto. Eu vou estar falando aquilo que entendo ser a verdade, com a firmeza e objetividade que eu acho que Sergipe e o Brasil precisam nesse momento. Nós precisamos de gente que tenha coragem para mudar. Muito bem, são 7h36. Nós vamos dar um ponto final nessa entrevista, assim como aconteceu com os outros pré-candidatos. Um tempo meio que delimitado, né, Valéria, em torno aí de 40 a 45 minutos. A gente quer agradecer a presença do delegado Alessandro Vieira, ele que é pré-candidato ao Senado, nome confirmado ontem em convenção do Partido Rede Sustentabilidade, e desejar aí, como sempre a gente está desejando a todos, boa sorte nessa caminhada, que de fato o senhor não seja mais um que traga apenas discursos. E o comportamento mude, não só dos políticos, mas também dos eleitores, né? Que estejam cada vez mais engajados na política, na gestão pública, e que não façam, como a gente vê na Câmara de Vereadores, que toda vez... um exemplo, né? Que eles sabem exatamente qual dia que os vereadores recebem dinheiro e vão para lá pedindo dinheiro, fazendo salários a todos os vereadores. Então, assim, tem que mudar o comportamento do político e também o comportamento da população. Perfeito. Com certeza, eu agradeço demais o espaço, a oportunidade de conversar com vocês e conversar com os sergipanos através da Mix. Convido a todos para buscar nas redes sociais o delegado Alessandro, e lá você vai encontrar propostas, vai encontrar oportunidades de fazer o apoio à campanha, se colocar como voluntário, se colocar como doador, e chamar todos os sergipanos. Precisamos renovar, precisamos mudar Sergipe. Muito obrigada, então. Muito obrigado, delegado Alessandro Vieira, aqui participando conosco no Fala Sergipe. Lembrando que na semana que vem a gente continua essa rodada de entrevistas com os pré-candidatos ao Senado Federal aqui pelo estado de Sergipe. Obrigado pela sua participação. Podemos já dizer assim, candidato ao Senado, né, Alessandro Vieira, e
Boa sorte aí na caminhada. Agora são 7h38. Vamos dar um giro de notícias com ele, Marcos Couto? Fala